O número de salvos é de fato um número grande? Os salvos são a maioria? Você está salvo de fato? De fato, essa história de que há uma grande dificuldade de entrar lá e que esse número é bem irrisório, o número de salvos é bem pequeno, isso é verdade? Você, com certeza, já ouviu várias pregações a respeito disso. Até quem arrisca dizer que o número de salvos é metade, 50%. Eu já ouvi alguns pregadores se arriscarem a dizer com base naqueles textos bíblicos onde o Senhor disse: 2 estarão numa cama, um será levado, outro será deixado. 2 estarão numa casa, um será levado, outro será deixado. Alguns arriscam a dizer que Cristo se refere a 50% do número de salvos. Outros defendem a ideia de que João, no livro de Apocalipse, ele viu uma multidão. Ora, ele disse que era uma multidão como a areia da praia. Então, logo, alguns começam a dizer, o número dos salvos é a maioria. Mas isso será verdade? Há, de fato, uma segurança bibliológica, teológica, para afirmarmos que o número de salvos é 50% ou o número de salvo é a maioria? Vejamos então o que diz a Bíblia em alguns textos comparativos para podermos ilustrar e entendermos essa questão. Um dia um jovem chegou para Jesus e perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Veja a pergunta que o jovem fez. Senhor, são poucos os que se salvam? Jesus então disse: lutai por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Aí Jesus disse: e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à salvação, poucos são os que a encontram. Observe, primeiro, quem disse isso? Cristo. E o que Cristo disse? Cristo disse a respeito dos perdidos. Os perdidos, ele disse que eles entram pela porta larga e por um caminho espaçoso. Aí ele disse, e essa quantidade? Muitos. Muitos não é metade. Muitos não é minoria. Muitos é maioria. Quando ele fala dos salvos, ele diz assim, os salvos são os que entram pela porta estreita, pelo caminho apertado. Aí ele diz assim, e neste quesito, poucos são os que a encontram. Vejam, quando ele diz pouco, não é a metade. Pouco não é maioria. Pouco é minoria. Bem, ultrapassado isso, já deu para os senhores entender que quando se fala de salvos, o número é bem abaixo da metade. Quando se fala de perdidos, o número é acima da metade. Mas isso não basta. Logo, você começa a entender por que João disse lá. Ora, mas João disse que viu uma maioria, mas essa maioria que João não disse que viu uma maioria, desculpe. Ele disse, eu vi uma multidão como a areia da praia. E alguém pode até questionar, dizer como alguns defendem, ali era uma maioria. Não, ele não está dizendo isso, ele está dizendo que viu uma multidão como a areia da praia. E ele viu uma multidão de salvos. Mas essa multidão de salvos, ela é maior que a multidão de perdidos? Claro que não. Logo nós vimos Cristo dizer que não. O que João descreve é uma multidão de salvos. Mas aí eu pergunto, e aonde estão os perdidos? Os perdidos é a maioria. Cristo já disse isso. Muitos são os que entram pela porta larga e pelo caminho espaçoso. Mas isso não basta. Vamos mais adiante, vamos entender isso na prática. Por exemplo, quando eu lembro do livro de Gênesis, lá do dilúvio.
O dilúvio, a Bíblia diz que Deus mandou um dilúvio sobre toda a terra. E apenas 8 escaparam. Mas apenas 8? Se existisse 800 pessoas na Terra, claro, existia muito mais, mas se existisse apenas 800, 10% daquilo seriam 80. E não foram nem 80, apenas 8 escaparam do dilúvio. E a Bíblia diz lá na carta em Pedro que Jesus desceu ao abismo e pregou essas pessoas. Pregar ali não é tirá-las do abismo, da condenação, não. Foi apenas lançar em rosto o tempo da paciência de Deus, que esperou que eles se convertessem, enquanto Noé construía a arca e, no entanto, ninguém se converteu. Então, aquele povo está lá ainda. Quando Cristo veio à terra, ele desceu lá e pregou a esse povo do dilúvio. Então, veja, no dilúvio, apenas 8. Isso é minoria da minoria. Sim, mas vamos mais adiante. Sodoma e Gomorra. O Senhor manda fogo em Sodoma e Gomorra. Escapam apenas 3. Apenas 3. Você tem alguma dúvida? Ora, se existissem apenas 300 pessoas naquela cidade de Sodoma e Gomorra, em toda a circunvizinhança, é claro que não existia apenas 300. Mas vamos imaginar por aí, 10% de 300 seriam 30. E, no entanto, foram apenas 3. Estamos indo exatamente dentro daquilo que Cristo disse, poucos. Poucos não é metade, poucos não é maioria. Poucos é minoria. Estamos no livro de Gênesis, ainda em Êxodo. Nós vamos ver que Deus tira o povo do Egito, que estava cativo no Egito, o povo de Israel que estava cativo no Egito, e leva para a terra de Canaã. Cerca de 2 milhões de pessoas ali havia. Mas um detalhe me chama a atenção, é que o exército de Israel tinha 600 mil homens de pé. 600 mil homens de pé. 10% de 600 mil seriam pelo menos 60 mil. A Bíblia diz que daquele exército entraram apenas 2 na terra prometida, que foi Josué e Calebe. Observem, é a minoria da minoria. Sim, mas vamos caminhar mais adiante. Talvez você ainda não esteja convencido. Gideão vai para a guerra ali nos livros de Juízes. Gideão vai para a guerra e ele leva 32 mil soldados. A Bíblia diz que só 300 foram aprovados, que passaram pela prova da água, que passaram pela prova da valentia. Apenas 300. Poucos. Você observa que os aprovados, aqueles que foram livres, aqueles que de fato tiveram essa beneficência, até na hora da morte, observe que ele dá-nos a entender que esse número de pessoas consideradas justas, eficazes, de caráter, dá-nos a entender que esse número é bem pequeno com relação aos perdidos, com relação àqueles que são reprovados. Sim, mas vamos mais adiante, no livro de Daniel, quando o rei Nabucodonosor levanta aquela estátua de ouro, havia muitos cativos de Israel que lá estavam, de Judá que lá estavam, e a Bíblia diz que quando ele toca todos os instrumentos e pede para que todos se prostrem, todos que ali estavam, tanto de Israel quanto os povos que lá estavam, pertencente ao rei, todo o seu poder, todos se rendem e todos se prostram, e apenas 3 ficaram de pé. Veja, é minoria da minoria. Apenas Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram de pé. Vamos para o Novo Testamento. Jesus andava com a multidão à sua volta todos os dias. Em um desses textos, a gente lê que havia 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Mas um dia ele resolve escolher apenas 12 discípulos. 12. E entre eles ainda havia um diabo, segundo o próprio Cristo disse. É minoria. Mas Jesus escolhe mais 70. E destes 70, que ainda é minoria com relação à multidão que andava com Cristo, destes 70, mais adiante você vai ler que eles abandonam a Cristo também, a sua maioria. O número é pequeno. Jesus disse poucos. Poucos são os que encontram. A porta é estreita
e o caminho apertado. Não se engane. Você está salvo? Você ainda tem dúvidas de que o número de salvo é minoria? Pouco não é metade e pouco não é maioria.